Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, os que estão presentes, os que assistem à distância. Na pessoa do Sr. Presidente, sintam-se todos cumprimentados. Eu começaria por responder às questões que aqui foram, parecem-me obrigatórias, não é? Que foram colocadas, começando exatamente pela Sra. Vereadora Regina Bento, que questiona o contrato com a ACIV. Em primeiro lugar, esclarecer que não é o SMTUC, não são os SMTUC que estão a fazer um contrato com a ACIV, mas sim a Autoridade de Transportes, ou seja, a Câmara Municipal, através da sua divisão de planeamento e gestão de redes de transportes. E como não poderia deixar de ser, aliás, porque isto não é uma tarefa, não é uma função e responsabilidade do SMTUC, mas sim da respectiva autoridade. Esclarecida essa questão, vai-me perdoar toda a franqueza e frontalidade, mas só pode questionar dessa maneira quem não percebe nada do assunto, porque obviamente a grande dificuldade está na elaboração do caderno de encargos das cláusulas gerais. Gerais não, específicas, que é o que está aqui em causa. Isto não é simplesmente uma prestação de serviços qualquer, estamos a falar da rede do SMTUC, da rede de transportes coletivos urbanos da cidade de Coimbra e do seu concelho. Portanto, é algo extremamente complicado, começando desde logo pelo desenvolvimento do modelo de transportes. Não sei se sabe o que isso é, mas é preciso um zonamento, é preciso conhecer devidamente e de forma muito clara o funcionamento da cidade, identificar os grandes pares ODs, mas logo o zonamento é uma grande complexidade. Portanto, há aqui todo um trabalho de caracterização inicial que está a ser desenvolvido, aliás, eu diria que está praticamente desenvolvido, para que fique sossegada. Já está em desenvolvimento há alguns meses atrás, aliás, há uns bons meses atrás, e portanto, mas até lhe digo mais, vamos ter amanhã uma reunião que é praticamente final, amanhã, na qual está também convidado o Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Presidente do SMTUC, e a Sra. Vereadora está convidada. A transparência de tal ordem nesta casa, que é muito bem-vinda. Se quiser amanhã, logo às 9 da manhã, junte-se a nós, venha ouvir e para perceber qual é a complexidade da elaboração de um caderno de encargos com esta natureza, que lhe garanto que é imensa. Desde a definição dos pontos de transbordo, que tipo de transbordo são ou não são aceitáveis, os princípios gerais todos, porque depois de definidos estes princípios, quem vier a seguir, eu diria que é a otimização, pegando na frota e pegando naqueles que são os grandes pares ODs e onde queremos manter rede também do SMTUC, porque não é só rebater para a rede do sistema de metro Mondego, senão isso seria simples. Mas não é. Há vários pares OD que vão continuar a ser servidos por parte dos serviços do SMTUC. Portanto, isto tem uma complexidade que lhe garanto, a grande dificuldade está na elaboração do caderno de encargos. Mas repito, amanhã teremos uma reunião com os responsáveis, com esta equipa de trabalho e, portanto, é muito bem-vinda se quiser trazer também os seus contributos. Referir também que a ACIV não é uma instituição qualquer. Aliás, isto é um processo por consulta prévia, foram consultados, salvo erro, três entidades. A Justiça Regime Geral, é o que está em base GO. Consulta prévia, foi essa a indicação que dei e tenho quase a certeza daquilo que estou a dizer, mas irei confirmar. Consulta prévia e para todos, mas são valores até compatíveis com. Aliás, o Executivo anterior fez vários trabalhos com a ACIV, não se põe em causa tampouco a idoneidade e as competências desta entidade. Aliás, falar na ACIV ou falar em universidade é a mesma coisa. Convenhamos, porque a ACIV, sim, a ACIV é uma entidade cujos 50% ou mais de 50% da sua formação são cotas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O resto são sócios, certo? Da própria universidade, maioritariamente com algumas empresas, mas mais de 50%, por isso, maioritariamente, são cotas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Acho que ninguém põe em causa a idoneidade desta instituição e, mais do que isso, a competência daqueles que estão a desenvolver o trabalho. Portanto, o que eu aqui gostaria que ficasse bem claro é um trabalho idóneo, um trabalho bem feito e que tinha que ser feito por alguém que conhece muito bem a rede da cidade de Coimbra, a rede do SMTUC e mais aquilo que se pretende fazer. Porque quando dizemos que queremos uma rede que tem que ser complementar ao sistema de metro Mondego, a complementaridade não pode ser estreita e simplesmente associada a este termo, porque senão é o mesmo que dizer que os SMTUC vão perder toda e qualquer receita.
porque as grandes linhas, naturalmente, passarão a ser cobertas pelo próprio sistema de metro Mondego. Portanto, o que está a ser feito, repito, é um modelo de transportes com base numa matriz origem-destino. Foi preciso atualizar esta matriz origem-destino, fomos buscar aquela que já existia na metro Mondego, mas que foi desenvolvida já em 2013, salvo erro, a mais recente, que foi atualizada, são identificados os grandes pares, portanto há aqui todo um trabalho que é um trabalho técnico-científico, não é qualquer entidade que tenha competências e capacidade para desenvolver este tipo de trabalho e que está a resultar num conjunto de princípios que serão, naturalmente, depois devidamente listados nestas cláusulas específicas que farão parte do caderno de encargos. Portanto, espero ter sido clara, porque de facto não é um trabalho que, muito honestamente, que a Câmara Municipal de Coimbra tenha competências para fazer. Não tem. Não tem, simplesmente, competências, nem tempo. Não tem disponibilidade, mas mais do que isso, afirmo de forma muito clara, não tem competências para o fazer. Mais do que isso, obviamente, estes trabalhos têm vindo a ser devidamente acompanhados por parte da Câmara Municipal, serviços técnicos, por parte dos decisores, não só dos técnicos, decisores, e por mim mesma, assim como por parte do SNUTUC e também a Metro Mondego, que tem sido convidada a estar presente nestas reuniões de trabalho. Não sei se fui suficientemente clara, mas... Senhora Vereadora, eu não pretendia tantas explicações, mas eu pronto, só mas eu faço acesso ao processo. Com certeza, como sabe, tudo aqui é transparente e, como disse, até amanhã é muito bem-vinda se quiser vir assistir à reunião final. Eu diria que é provavelmente a penúltima de todo este processo e que trarei, naturalmente, aqui a este Executivo para a aprovação final. No que respeita ao Sr. Vereador Francisco Queiroz, perguntou-me sobre o gabinete de alta velocidade. Isso já foi subejamente falado neste mesmo órgão, neste Executivo, de que o gabinete está constituído, está a trabalhar, já recebemos várias pessoas que recorreram a ele e, naturalmente, apoiamos, informamos. O que nos tem aparecido, enfim, o tipo de ajuda que nos tem sido solicitado é essencialmente informação sobre se as casas vão ser demolidas ou não. Eu tenho sempre reafirmado, estamos em fase de estudo prévio, portanto ainda não é projeto, ainda não há decisões definitivas, só depois do projeto de execução aprovado, aí é que teremos toda a certeza sobre que casas vão ser ou não demolidas. Na maioria das situações, é claro, já essa demolição e temos estado a trabalhar diretamente com as pessoas. Como é que podem chegar ao gabinete? É muito fácil, como eu na altura disse, o gabinete é controlado diretamente através do meu gabinete de apoio, portanto é contactar o gabinete de apoio, Ana Bastos, vereadora Ana Bastos, é marcada a reunião, é sempre solicitado qual é o objetivo dessa mesma reunião para se poder preparar, naturalmente, essa matéria, não só com as plantas adequadas, mas dependendo do tipo de solicitação ou de apoio que as pessoas pretendem, se é jurídico, se é da ação social, naturalmente, para envolvermos as pessoas corretas, mais adequadas, para dar resposta diretamente às necessidades. A solicitação pode ser, como eu disse, através do gabinete, por escrito, pode ser por e-mail, pode ser simplesmente com um simples telefonema. Aliás, há um número de telemóvel devidamente associado a este gabinete e que foi devidamente divulgado e que está inclusive no site da Câmara Municipal devidamente disponível. O Sr. Vereador José Dias falou aqui na CERU e num imóvel ou num edifício qualquer que seria demolido. Eu queria começar por chamar a atenção que a CERU já nem existe. A Sociedade de Reabilitação Urbana já foi extinta há mais de uma década. Portanto, não sei, garanto-lhe, e estou a ser o mais honesta possível, não tenho a mínima ideia do que é que está a falar, mas eu corroboro aquilo que diz. Obviamente, havendo edificado com algum tipo de valor, ou classificado, ou inserido, sendo medieval e tendo valor patrimonial, naturalmente não pode ser demolido de qualquer das maneiras. O que eu lhe posso garantir é que qualquer processo de demolição passa sempre pela Câmara Municipal, tem que haver um pedido específico no âmbito do regeu e, portanto, é analisado e é aprovado ou não. Quando isso cá chegar, aí sim estaremos em condições para falar. Neste momento desconheço por completo de que edifício, eu não sigo redes sociais, peço imensa desculpa, não tenho tempo para isso, mas de facto não tenho a mínima ideia do que é que está a falar. Se me trouxer informações mais concretas, naturalmente terei todo gosto em procurar informar um pouco, de forma um pouco mais específica. Pode pedir ao Sr. Presidente, porque tem muito tempo às redes sociais, portanto ele irá, de certeza sinalizou esta publicação e poderá depois falar sobre o assunto.
Senhor Vereador, não sinalizei essa publicação e já agora reitero, porque tinha aqui para lhe perguntar qual é o edifício. Tenho uma ideia. Não, diga qual é o edifício. Aqui falou no assunto publicamente, diga publicamente qual é o edifício. Eu estou-vos a dizer que um membro da vossa coligação, deputado municipal, que é professor catedrático na área, identificou o edifício da Baixa de Coimbra. Qual edifício? Sem dizer, colocou umas imagens precisamente na publicação. Também não vai colocar em causa um professor universitário, certamente, e que ainda por cima é vosso colega. Portanto, acho que seria mais fácil falarem precisamente com ele, porque foi algo reportado pelo próprio e que apontou como uma grande fragilidade neste processo de demolições que podem ocorrer na Baixa de Coimbra para construção imobiliária. Não, e, portanto, não está prevista nenhuma demolição. Sabendo nós que essas obras estão não a ocorrer, está prevista. seria importante essa Todas comunicação. as pessoas são livres de escrever o que querem nas redes sociais. Não é por escreverem nas redes sociais que passa a ser verdade. Até podia-lhe ter perguntado qual é o edifício. Portanto, mas se os senhores não fica quiserem perguntar ao membro da vossa coligação, eu terei todo o gosto em questionar, não se preocupe, depois irei remeter qual é o edifício em questão. Muito bem. Agradeço que o faça, porque, como disse, desconheço, e todos os edifícios que tinham que ser demolidos no âmbito do sistema de metro Mondego já o foram, e sim, na altura, no âmbito da CERU. Portanto, como sabe, já em 2010, sensivelmente por essa época, é que foram todas demolidas. Desconheço que haja mais algum, mas, naturalmente, estamos sempre disponíveis para ajudar a averiguar o que é que eventualmente possa estar em cima da mesa, mas que estou convicta que pode ser simplesmente uma contra-informação. Desconheço por completo. Ainda para mais se fosse no âmbito de uma operação imobiliária ou urbanística, prefiro chamar-lhe assim, naturalmente passará pela Câmara Municipal e normalmente, aliás, permita-me dizer-lhe que no âmbito da CERU há um plano de renovação da Baixa e assim tem vindo a ser seguido, e em que estavam identificadas as habitações ou edificações que podiam ser demolidas e aquelas que têm que ser mantidas. Mesmo as da rua direita, que vai-me perdoar, não têm ou não têm grande valor, têm sempre, mas não têm grande valor arquitetónico, são nesse próprio plano estabelecido que as fachadas têm que ser mantidas. E os projetos que estão em elaboração estão a manter as respectivas fachadas. Portanto, tem que haver aqui alguma contra-informação, não me parece nada lógico aquilo que me está a dizer, porque é uma contradição relativamente a isto que eu estou a dizer. O plano estabelecido para a Baixa identifica concretamente aquilo que pode ir abaixo, porque não tem qualidade, e é um plano que não foi feito por nós. Repare, já vem desde 2010, pelo menos da altura em que foi elaborada a ARU e o seu plano estratégico de renovação da Baixa, e em simultâneo, aliás, convém dizer que foi até o próprio executivo anterior, e bem, que fez prorrogação da respectiva ARU. Ela continua efetivamente válida e em exercício, e nós cumprimos esse plano. Portanto, se houve algum problema, foi de classificação nessa altura, não agora. Mas, como disse, desconheço e tenho todo o gosto em clarificar, desde que me faça identificar, que me chegue com a identificação desse edifício. Em relação ao Sr. vereador Hernani, que nisso fez tanta pergunta que eu já nem sei por onde começar. Silo para o ZUC. Bem, eu não cheguei a perceber se o Sr. vereador é a favor ou contra o silo no ZUC. Enfim, eu tenho que admitir que sou a favor e acho que deveria ser previsto. Não está previsto, efetivamente, mas é por opção do ZUC, do seu Conselho de Administração, aliás, que já vem do anterior, nem é deste, que optaram por não fazer o silo, por não construir o silo e, no seu lugar, construir a respectiva maternidade. A verdade é que há ali um problema estrutural do ponto de vista de falta de oferta de estacionamento e que se vai pagar e que é a cidade que o vai pagar. O que tem estado em cima da mesa, mas da qual a Câmara não tem absolutamente nada a ver, é contactos entre a Universidade de Coimbra e o ZUC, no sentido de haver um silo que possa ser partilhado entre as duas entidades. Mas, como eu disse, neste momento na Câmara Municipal não entrou nada sobre essa matéria e, portanto, vai-me permitir, mas não vou-me escusar a fazer comentários, mas sinceramente não percebi se era a favor ou contra, porque falou na falta do silo, mas depois pareceu-me que até estava contra, de que vai demolir, sabe mais do que eu, é o que eu lhe posso garantir, porque eu só falo com os processos que entram efetivamente na Câmara Municipal e neste momento não temos nada sobre essa matéria. Portanto, oficialmente desconheço a situação. Estrutura arbórea do ZUC foi destruída pelo sistema de metro Mondego. Sr. vereador, não vamos voltar a esta conversa porque o senhor sabe melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, quem é que aprovou o sistema de metro Mondego e o seu traçado. E nesse traçado já era suposto, aliás, bem claro, de que toda a estrutura arbórea era demolida. Portanto, não venha a acusar este executivo de uma decisão que foi tomada pelo executivo PS.
mas que, convenhamos, ou é uma coisa ou outra, nós não podemos ter o queijo e comer o queijo, como eu costumo dizer muitas vezes na gíria popular. Se nós queremos o sistema de metro Mondego, é natural que ele, naturalmente, por onde atravessa, vai ter que provocar alguns danos. Se fosse possível mantermos as árvores e ter o sistema de metro Mondego, era o ideal, mas não se pode comer o queijo, como digo, e ficar com o queijo. E, portanto, temos que fazer opções. E esta opção, como disse, foi feita pelo seu executivo. Em relação ao parque, ao skate park, Sr. Vereador, não sei se a acusação é para mim, se é para o Sr. Presidente, se acha que nós não temos nada que fazer do que ir para lá guardar o parque. Se calhar é só isso que nos falta pedir. Pois, naturalmente, há alguns atos de vandalismo que eu repudio aqui, naturalmente, temos conhecimento deles, que só nos entristecem, porque eu acho que aquela infraestrutura que foi devidamente idealizada pelo Executivo anterior começou a ser executada e acabou por ser executada no final já concluída por nós, mas que era uma infraestrutura que é uma mais-valia que tinha a cidade e que está completamente destruída, nós só podemos repudiar estes atos. Agora, não é possível fazer muito mais. Estamos neste momento a estudar um sistema, ou o prolongamento do sistema de vigilância até lá. Pois é, mas sabe que isto não se faz de um dia para o outro, não sabe? Pois, mas eu explico-lhe. É preciso pedir a autorização para metermos câmaras em espaço público. Isso demora e demora e demora. Não é Câmara Municipal. Já, não é só o pagar, porque pagar também é difícil. Mas também não é só o pagar. Isto demora muito tempo. Portanto, até lá, eu acho que todos nós, como cidadãos, temos a obrigação de acautelar e de vigiar aquilo que é nosso. Isto é, do erário público, que é do interesse público. E este parque eu só posso lamentar, de facto, o estado em que está. Começaram pelas casas de banho, pechagens, e agora, ultimamente, até as grelhas da drenagem desapareceram todas. A culpa não é do Executivo, não é da Câmara Municipal, seguramente. Fazemos o que podemos na reposição das condições, mas, como eu digo, e apelo aqui a todos ajudem a fazer vigilância, porque a cidade, se não formos todos nós a vigiar, naturalmente não podemos ter um polícia municipal em cada esquina, e não podemos ter câmaras, porque mesmo as câmaras basta serem encapuçados e não servem de nada. Portanto, temos que ser nós também a ajudar a preservar aquilo que é nosso. Sobre a Serra de Brasfemes e da central fotovoltaica, eu acho que não vale a pena voltarmos a esta questão, já que foi subejamente debatida. Algum elemento complementar que queira que seja da posse da Câmara Municipal, com certeza que lhe farei chegar. Peço-me só que me faça chegar um e-mail a dizer em concreto aquilo que quer e envio-lhe toda a documentação, que aliás, se me recordo, quando aqui veio a votação, o Sr. Vereador até reclamou pelo facto de eram 21 documentos. Eu tentei disponibilizar, a minha indicação é disponibilize tudo. Se eventualmente falhou alguma coisa, pois naturalmente falho-ei chegar com todo gosto. Finalmente, em relação à Sra. Vereadora Rosa Cruz, obviamente a Fernanda Magalhães, todos nós sabemos que é uma via estruturante, por algum motivo aguardamos para o mês de agosto. E o que está em cima da mesa é efetivamente aquilo que disse, são 60 dias, aliás eu ia falar na minha intervenção exatamente desse condicionamento, não é um corte da Avenida Fernando Magalhães, estamos a fazê-la por fases, exatamente porque é uma via que não tem alternativa, a alternativa é pela margem esquerda, e portanto não pode ser cortada sob risco de termos grandes penalizações do ponto de vista da acessibilidade. Vocês constantemente criticam a falta de organização, a falta de planeamento, mas estas coisas são planeadas e, por algum motivo, esta intervenção vai ser feita durante o mês de julho e agosto, exatamente quando o tráfego tem menor volume e menor relevância na cidade de Coimbra. Estão previstas duas fases, uma primeiro numa direção e depois na direção oposta, para fazer a ligação, naturalmente, neste caso, dos coletores de drenagem entre a Avenida Central e a zona da Beira Rio, que tem que ser feita, porque não podemos ter, só que temos uma grande avenida, ficarem os sistemas sem ligação e sem continuidade. Portanto, é absolutamente essencial. Claro que estamos muito atentos a esta situação, mas eu não posso garantir que não haja imprevistos. Basta abrir um buraco e se aparecer um achado arqueológico, eu pergunto à Sra. Vereadora o que é que faria se viesse lá de cá. Eu digo-lhe aquilo que a lei obriga. Pois, ou destroem e calam. Senhora Vereadora, o que o Sr. Presidente está a tentar dizer foi o que aconteceu junto à Beira Rio, na Avenida Emínio, em que houve destruição de achados arqueológicos. Não. Senhora Vereadora, mas é essa a questão. Não se pode.
Obviamente, se eu falei aqui no exemplo apenas de um achado arqueológico, temos que fazer aquilo que a lei nos obriga, que é informar as entidades competentes, neste caso a CCDR, mas eu estou a falar de cor, eu não tenho a mínima ideia o que é que vamos ali encontrar. Obviamente, uma coisa é uma previsão dos trabalhos, outra coisa são os imprevistos que por vezes surgem e que, independentemente da cor política que esteja à frente da Câmara Municipal, esta é a obrigação de qualquer executivo, é parar a obra e chamar as entidades competentes para avaliarem a qualidade do achado arqueológico e fazerem o seu registro, só depois de nos darem liberdade a que a obra pode continuar. E por vezes isto demora meses. Desculpa estar a interromper, mas dizer só isto. Eu não critiquei a obra, eu elogiei o planeamento, que foi planeado exatamente na altura que devia ser, quando o trânsito é menor em Coimbra. Naturalmente, coisas novas, problemas quando se começa uma obra pode acontecer. Naturalmente, o calendário pode não ser cumprido e a culpa não é de ninguém, mas sim dos factos que possam ocorrer. Toda a gente percebe isso e se isso for assim, não há ninguém que não entenda. O que está aqui em causa é, a senhora pergunta-me se acharem arqueologicamente alguma coisa naquele local, o que é que faria? Faria o que a lei diz. Tem toda a razão. O senhor Presidente não pode dizer assim, o que é que ela faria? Enterrava. O senhor Presidente não pode usar este tipo de linguagem, não pode dizer estas coisas de ânimo leve. Senhora vereadora, não foi assim que a senhora fez a intervenção. Foi a culpar o atual Executivo se a obra não demorasse apenas 60 dias, o que é desonestidade política. Eu pedi ao atual Executivo para ter atenção a esta execução. Eu não critiquei, eu fiz um pedido, um apelo para que não houvesse mais desonestidade política. Sr. Presidente, nós criticamos, o senhor diz que nós criticamos e insulta-nos por criticamos. Nós dizemos que está bem feito, o senhor continua a falar mal connosco, o que é que quer que nos calemos e não dizemos mais nada a nem sequer pediu a palavra. Faça favor, obrigada, senhora vereadora. Como eu lhe disse, obviamente estamos atentos a esta situação, exatamente porque temos consciência de que é uma via estruturante absolutamente essencial e que não tem alternativas diretas a não ser pela margem esquerda, como referi, e que seria extremamente penalizante em termos de acessibilidade local. Agora, tenham sempre noção, por favor, de que os imprevistos podem ocorrer e que não é uma obra da Câmara Municipal. Eu passo a vida a sublinhar esta questão porque é efetivamente importante. Eu não posso ir fiscalizar a obra. Aquilo que a senhora me pede, eu não posso fazer. Não posso, nem posso mandar os técnicos municipais. A fiscalização tem a fiscalização que é própria e é privada. É uma entidade privada que está a fazer fiscalização de obra. A Câmara Municipal apenas rege e gere a via pública. São coisas diferentes, nomeadamente em tempo de circulação. Espero ter sido clara. Certo? Obrigada. Ora bem, então agora entrando na minha intervenção, com a chegada da época de férias escolares e consequentemente a redução do tráfego rodoviário, anunciam-se novos condicionamentos ao trânsito para prossecução das obras do sistema de metro Mondego. Inicia hoje na Avenida Emínio e com duração de um mês os trabalhos para concluir a ligação da tubagem do abastecimento de água junto ao Sudponte. Estes trabalhos faseados não vão implicar qualquer corte ao trânsito, apenas alguns constrangimentos locais com desvios que serão sempre devidamente sinalizados. Também a Avenida Fernando Magalhães sofrerá perturbações a partir de quarta-feira até ao final do mês de agosto para permitir construir caixas de drenagem e a ligação dos coletores entre a Avenida Central e a Beira Rio. Os trabalhos serão repartidos em duas fases, reduzindo a circulação a duas vias, uma em cada sentido. O acesso local será sempre garantido e devidamente sinalizado para o efeito, devendo ainda serem relocalizadas algumas passagens pedonais e uma paragem do Xmetuque. Está ainda a ser encerrado ao trânsito o troço da Rua General Humberto Delgado, compreendido entre a Rua Rotunda Artur Paredes e a Rotunda da ASIC, que irá subcarregar a Rotunda, mais concretamente, e também a Rua Jorge Anjinho e a Rotunda da Quinta da Maia e ainda a Rotunda da Miguel Torga, da Rua Miguel Torga. Este é o último condicionamento relevante na zona da Sol 1, prevendo-se que dentro de um mês possa abrir à circulação a Rotunda da ASIC, o que irá permitir retomar os movimentos de acesso ao Alma Shopping e, por sua vez, à alta da cidade. Cientes das perturbações que estes condicionamentos impõem ao cotidiano dos conimbricenses, todas estas alterações são estudadas em parceria entre a Câmara Municipal, as Infraestruturas de Portugal e o empreiteiro. São obras complexas que envolvem a renovação dos vários subsistemas de infraestrutura subterrâneas e que inevitavelmente têm de atravessar e perfurar as mais relevantes ruas e avenidas da cidade. Contudo, importa perceber que Coimbra está a acontecer. No final de 2024, a primeira fase entre Serpins e o Largo da Portagem estará concluído e, se não houver imprevistos relevantes no final de 2025, concluir-se-á todo o sistema.
Este será o mote para transformar a cidade de Coimbra não só no sentido de dispor de um sistema de transportes moderno, eficiente, confortável e fiável, devidamente coordenado com a rede do SMTUC, como oportunidade para finalmente a cidade e região dispor de um título único permitindo que todos os municípios se desloquem nos transportes públicos, independentemente do operador que oferece serviço e sem pagarem mais por isso. Mas tal como diz o provérbio popular, depois da tempestade vem a bonança. E é o caso da calçada Santa Isabel, que depois de mais de 4 anos de complicações, abriu no passado dia 5 de julho, sem restrições, quer aos peões, quer aos veículos. Uns dias antes das festas da cidade, a sua reabertura veio facilitar o acesso a todos que ali afluíram para as cerimónias religiosas, designadamente os mais idosos. Uma obra extremamente complicada que passou por diversas fases e problemas, mas com o esforço de muitos e condescendência dos moradores, comerciantes e utilizadores locais, foi agora concluída. A empreitada Caminho Pedonal Santa Clara, calçada Santa Isabel, lançada ainda pelo anterior Executivo, iniciou formalmente em outubro de 2019 e passou por uma sessão de posição contratual em abril de 2020 e perante os sucessivos atrasos e as evidentes incapacidades para o empreiteiro concluir a obra, pela posse administrativa em setembro de 2022, o que obrigou à contratualização por ajuste direto para a conclusão das obras no Largo do Mosteiro da Rainha Santa. Aqui temos um contributo, mas a opção era permanecermos com os buracos até se lançar novo concurso público, que demora, como sabem, pelo menos um ano. Portanto, aqui foi um dos ajustes diretos, simplesmente para repor as condições de circulação e, mais tarde, lançou-se o segundo concurso público. A posse administrativa obrigou à revisão do projeto e ao lançamento de uma nova empreitada para a remodelação das infraestruturas de saneamento relativas ao troço 1, entre a rua Rui Braga, Carrington da Costa e o Largo da Rainha Santa, e requalificação urbana deste mesmo trecho. Essa obra viria a ser adjudicada à empresa Irmãos Lopes e Cardoso Limitada pelo prazo de 270 dias, tendo o prazo contratual iniciado formalmente a 28 de 4 de 2023, com conclusão prevista para o final de janeiro de 2024. A inclusão de alguns trabalhos complementares, tais como a alteração do projeto das escadas da Nossa Senhora da Esperança e do patamar inferior e de graus de acesso, revisão de medições relativas à rede pública de gás e a sua interligação à rede existente, a pavimentação em bituminoso na interseção a poente, a requalificação dos muros de blocos, justificou a prorrogação legal da empreitada, remetendo a data da conclusão da obra para o final de junho de 2024 e que acabou por ser devidamente cumprido. Fica ainda por executar o troço 3, entretanto suspenso, enquanto aguarda pela execução da empreitada Convento de São Francisco, estabilização da encosta poente da calçada de Santa Isabel, cujos procedimentos para a abertura de concurso público, sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia, foi aprovado na última reunião de Câmara, 21 de 6. Até lá, o projeto de execução deverá ser revisto de forma a minimizar a escavação no maciço rochoso que suporta esta calçada. Concluída a obra nestes troços e sem prejuízo da acessibilidade local, não posso deixar de convidar todos aqueles que queiram usufruir e visitar aquele espaço, preferencialmente a pé, respeitando o espaço e promovendo a sua preservação. Não deixem de visitar a capela da Nossa Senhora da Esperança, também em parte já requalificada, e descer a renovada escadaria, tirando partido de uma das melhores vistas da nossa cidade. Por fim, uma última nota para dar conta de que a dinâmica do Rio Mondego, agravada pela ruptura do açude na praia fluvial dos Palheiros e Zorro, levou à ruptura do Muro de Gaviões, com uma extensão de 46 metros, construído em 2016 pela Câmara Municipal, para sustentação do caminho de acesso à margem direita da praia. A obra foi executada pela Câmara no âmbito da empreitada para a construção da ponte pedonal. Essa ruptura do muro e a consequente fendilhação e derrocada da estrada justificou por razões de segurança a interdição ao trânsito do arruamento, o que, para além de impor perturbações sérias à acessibilidade local por parte dos residentes, afeta ainda o acesso à margem direita do Rio Mondego em aproximação da época estival. Por solicitação da Câmara Municipal, foi realizada uma reunião de trabalho com o Sr. Vice-Presidente da APA e com o Sr. Diretor da ARH do Centro para avaliação da profundidade dos danos e assunção de responsabilidades. De forma colaborativa, a APA irá assumir a reposição do muro, a articulação com as obras em curso para a reabilitação do açude, uma obra que já está, como disse, em curso. Contudo, e atendendo à dimensão dos danos e ao enquadramento legal aplicável às obras públicas, as obras de reconstrução do muro não se revelam compatíveis com a época balnear, pelo que nos próximos meses o acesso automóvel à praia fluvial deverá ser limitado à margem esquerda. Naturalmente que, do ponto de vista pedonal, tudo está devidamente restabelecido e garantido. Não posso deixar de agradecer à APA,
na pessoa do Sr. Engenheiro Pimenta Machado, a abertura demonstrada para discussão deste processo e a prontidão com que se disponibilizou para colaborar com a Câmara Municipal na resolução deste problema. É deste tipo de diálogo aberto e construtivo que se constroem as boas relações institucionais e que este Executivo muito preza em estabelecer e a manter. Muito obrigada, Sr. Presidente.